vez para adorar o Senhor, nosso Deus misericordioso, Deus que nos ama, Deus que nos abençoa sempre, não é verdade? Sendo assim, eu leio o versículo 5 em Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse Deus todo-poderoso é o Deus que servimos, é o Deus que amamos, é o nosso Pai, é o nosso cuidador. Descansamos nele, não importa qual a situação. Amém. Nossa maior esperança é a salvação, e isso ele já cumpriu em nossas vidas. Já cumpriu. Então, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos agora, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pois estamos aqui mais uma vez para te glorificar, juntos, ó Deus, unidos em uma só canção. E, Senhor Deus, num culto racional, queremos aqui te adorar, te bendizer, queremos aprender mais de Ti, em nome de Jesus, Deus. Nós te agradecemos pela salvação, pois independente da situação, ó Pai, nós confiamos em Ti, nosso coração está firmado em Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa esperança eterna, pois o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa rocha. Amém. Seja glorificado por nós, ó Pai. Queremos aqui te dar o nosso louvor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, pois Tu és digno de honra e de glória. Amém. Vamos adorar o Senhor. As mãos do Senhor com alegria, cante para Ele, amém? Ele é digno. Aleluia. Estamos aqui louvando a Deus. Seu filho amado.
Abençoe toda a tua igreja, abençoe os dízimos e as ofertas, ó Deus, que seja para a tua obra, em
Boa noite, irmãos e irmãs. Maravilha poder estar na casa de Deus, poder louvá-lo e aprender dele. Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Irmã Marilene, depois de mais de 100 dias, né? Irmã Joaquina, Roberto, Alice, Gabriel, irmão André, irmã Selma, seja bem-vinda, viu, à nossa igreja. Sinta a vontade no nosso meio, viu? Deus te abençoe e que você possa vir outras vezes, tá bom? Quero convidar o irmão Jesaías para um momento missionário. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos à nossa campanha de missões mundiais 2020, estaduais, missões estaduais 2020. O nosso tema desse ano, ser e fazer discípulos. A nossa divisa se encontra em 1 Coríntios 11:1. Vamos tentar ler em uníssono. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Vamos mais uma vez, né? Para a técnica. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Irmãos, o alvo continua o mesmo do início do ano, de missões mundiais. R$ 2.500 para toda a igreja. Como eu falei no domingo anteriores, né, que o nosso alvo é super desafiador, né, numa época que nós estamos vivendo, mas o Senhor é mais, né? Vamos orar, vamos nos interceder uns pelos outros, pela nossa igreja e pelos nossos missionários que estão nos campos de Minas Gerais. Amém?
Obrigado, irmão Jesaías. Muito importante falarmos de missões e trabalharmos, em prol de missões, da divulgação da palavra de Deus no nosso estado, e no nosso país e no mundo. Então, um trabalho fundamental. Nós vamos orar, pedir a irmã Joaquina para agradecer a Deus a vida dos nossos missionários, pedir que o Senhor continue sustentando essa obra, que é de Deus mesmo. Querido Deus, amado Pai, só o Senhor conhece a alegria do nosso coração, está voltando a tua casa mesmo para te adorar. Adoramos desde quando te aceitamos, não te adoramos no nosso lar, te adoramos sim. Mas é muito bom. Quando a tua palavra diz que o bom filho vem ao seu lado. E nós aos poucos estamos tornando, Pai, agradecido pelo privilégio de ser teus filhos, de poder te adorar, de agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso pela nossa vida. Em breve, todas as portas estarão abertas, para que os nossos irmãos se tornem juntos, que a união faz a força, Pai. E nós queremos, Pai, ter nossa igreja como era. Amém, sim. Passado, cheia, não amedrontada pelo umbigo que não vemos, mas de tanto falar, nós sequamos. E nós cremos que a bendição do Senhor, porque é o mundo inteiro. Mas nós clamamos a misericórdia do Senhor pela nossa nação. Amém, sim. O Senhor vem estar conosco neste momento. E, meu Deus, eu quero dizer isso aqui. O Senhor me chamar, não é porque eu vim da tua casa, não é filho. É porque chegou o dia e o Senhor chamou a senha. E assim sucessivamente, com todo o nosso nome. Mas que enquanto estivermos vida, fôlego de vida, que seja, Deus, para te adorar, para te agradecer. Amém, sim. Nós sabemos, ó Deus, que aqui é o templo, as quatro paredes da igreja são de nós. Mas nós nos sentimos bem aqui, porque é aqui que nós aprendemos de ti. Aqui que nós crescemos. A nossa vida se realizou aqui, aprendendo com cada irmão, com cada pastor que aqui passou. Conosco por este mundo. Obrigado, Senhor. Eu sou muito grato por abençoar nossas crianças, abençoa os nossos jovens, abençoa os nossos adolescentes, que tragam de volta, por mais como uma galinha traz os seus pintinhos para debaixo da sua casa. Nós queremos entregar tudo na mão do Senhor. Agradecendo por tudo. Sempre a mensagem que vai ser trazida para o nosso coração nos alegra tanto. Obrigado, meu Deus. A emoção toma conta, mas o Senhor conhece você. A nossa alegria, a nossa necessidade. Então, fala no nosso coração nessa noite, através do Senhor pastor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, ou acessarem as suas Bíblias em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 17 a 24. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 17 a 24, para a nossa reflexão desta noite. Estamos pregando uma série de mensagens sobre o tempo de quarentena, e é a primeira vez que estamos pregando esse tipo de mensagem, fora alguns textos que escrevemos aos irmãos, e essa é a terceira mensagem, baseada na vida do profeta Elias. Então, a primeira mensagem, nós vimos que o profeta foi sustentado por Deus lá no ribeiro de Querite, sustentado através de corvos, o riacho que dava água para ele e os corvos que traziam pão e carne para sustentar o homem de Deus. Ele estava fugindo da perseguição do rei Acabe, da rainha má Jezabel. O rei também era mau, de um casal bastante terrível na vida dos profetas, na vida do povo de Deus. Depois, a água do rio se seca
E Deus então manda o profeta ir para um lugar ainda mais distante, agora para o exterior, um lugar bastante impróprio, lá no exterior, para que ele fosse sustentado por uma viúva pobre, e que tinha um filho. Então ele vai, e essa viúva o recebe, como os irmãos se lembram. Ele pede água e ela oferece então água com toda alegria. Quando ele pede pão, ela diz: eu não tenho nem sequer um bolo. E aí o profeta pensa: bolo, eu acho que eu vou querer bolo hoje. Então pode esquecer o pão, me traga um bolo, faz um bolo aí, bem gostoso, pequeno, que eu sei que você não tem muito recurso, traz para mim. E depois você pensa o que fazer aí para você e para o seu filho. E aí ela diz que só tinha um pouco de farinha e também um pouco de azeite. E o profeta diz para ela: não temas, não tenha medo, porque o Senhor disse que não faltará azeite nem farinha até o final da seca. E ela confia na palavra do homem de Deus, e assim ela faz, e realmente não faltou farinha, nem faltou azeite durante todo o período da seca. E agora a gente entra na terceira mensagem, que é o verso 17 a 24, que diz assim, na versão que eu tenho aqui: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Irmãos, tempo de quarentena, Elias está vivendo uma quarentena muito, muito longa. Já está chegando quase 3 anos que o profeta está longe da família, que o profeta está longe dos amigos, que ele está, primeiro viveu sozinho, isolado, no meio do mar, próximo do Rio Jordão, lá no Queridos, e agora vivendo no exterior, em um outro país, lá na Fenícia, país de uma outra língua, de uma outra cultura, totalmente diferente, vivendo na casa de uma pessoa estranha, de uma senhora e um menino, um jovenzinho, 3 anos vivendo essa situação que nós já passamos há mais de 100 dias experimentando essa quarentena, né? Já é uma cententena, né? Então o profeta passou por isso durante 3 anos para salvar a vida dele e a vida dos amigos. Então, em respeito à vida dele mesmo
E em respeito à vida dos amigos, dos seus discípulos, ele se retirou, orientado por Deus. Então, às vezes, irmãos, é tempo de recuar. Temos falado isso aqui. Quando é tempo de recuar, nós não devemos avançar. Mas quando é tempo de avançar, nós não devemos recuar. Se Deus mostrou com toda clareza, precisamos agir conforme a orientação do nosso Deus. Como disse na reflexão de domingo passado, a pobre viúva de Zarepta, Sidom, passou no teste da escassez de alimento, porque ela aceitou o alimento espiritual em primeiro lugar. Então, o alimento físico, ela conseguiu passar nesse teste. E a escassez de alimento, ela pensava que iria morrer por causa disso. Então, a morte entraria na sua casa, morte dela e do filho. Mas o pior, irmãos, ainda estava por vir. O pior estava por vir. A morte ronda o nosso lar. A morte, ela não acontece só em outro país, numa família distante da nossa. A morte costuma também passar por perto de onde a gente mora. Então não podemos nos esquecer disso. Então, por amor à vida nossa e à vida daqueles a quem amamos, às vezes a gente faz esse recuo, mas para podermos avançar muito mais com a bênção e a direção do nosso Deus. Irmã Joaquina, essa semana, e não é a primeira vez, né, que tem me ajudado, a gente visitou aí alguns irmãos, e tem irmão nosso, né, com essa doença. Estamos pedindo oração hoje pelo seminarista Samuel, aqui da igreja vizinha nossa, da igreja de Filadélfia, aqui em Salgado Filho, né, região de Salgado Filho, que também ele é o líder da igreja e está em casa se recuperando da Covid-19. Então, pessoas próximas a nós, né, a gente ainda não tinha ouvido falar de pessoas tão perto de nós, com essa enfermidade. E infelizmente chega, e a morte também chega. No nosso eu já conhecia pessoa bem perto, que é um ex-aluno meu, foi o primeiro conhecido perto que deu positivo para a Covid-19. Queridos, a morte, olha só, o pior estava por vir, a morte do filho dessa viúva. Filho único. A morte não teve êxito no tempo da fome que ela viveu, mas teria êxito na fartura. Lembra que acabava de ser multiplicado a farinha, o azeite, foi exatamente quando o menino adoeceu. A morte que não teve êxito na ausência do profeta, teria na presença do profeta. Então, irmãos, a morte é sempre uma possibilidade. Mas eu quero dizer para os irmãos que a vida vai além da morte. E que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele morreu. Veja que a morte chegou até ao nosso Deus. Ele se permitiu passar por esse momento tão difícil, tão complexo, que é a morte. O verso 17 desse capítulo 17 diz que a morte veio devagarinho, não foi? Ela entrou sorrateiramente, foi chegando de mansinho. Às vezes ela chega de uma vez, mas às vezes ela chega devagarinho. Olha aqui, algum tempo depois da multiplicação, do óleo, da farinha, da fartura, da prosperidade, vencendo a morte, ela volta. E ela, algum tempo depois, o filho da viúva, dona da casa,
ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. A morte veio através de uma doença e fez isso algum tempo depois do milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A morte não respeita o tempo de bênção. A morte não respeita a prosperidade. A morte não respeita o tempo de paz, de harmonia. Morte não tem nenhum compromisso conosco, irmãos. A morte, ela é dona do próprio nariz, mas tem um que põe limite a ela, aquele que a venceu, e por isso ela é derrotada no final. Ela será lançada no lago de fogo. Então, no final, ela não tem nenhuma chance. Precisamos estar preparados para ela. A morte pode chegar a qualquer momento, mas preste atenção nesta verdade eterna. A vida é antes da morte. A vida é concebida pela vida e não pela morte. Nós viemos ao mundo pela vida, não foi pela morte. A vida é a vitória sobre a morte, tanto no seu início quanto no seu fim, aqui na terra. A morte é o retorno da vida para antes da existência e para a realidade da vida eterna, com Deus, o nosso Pai, na companhia do Deus Filho, do Deus Espírito, dos anjos, arcanjos, serafins, querubins e aqueles que a gente nem conhece nessa lista dos anjos, dos seres celestiais e de todo aquele e de toda aquela que se entregou ao Senhor Jesus, ao Deus Filho, por intermédio do Deus Espírito, por obra do Deus Pai. A morte é complicada. Morrer é uma situação muito embaraçosa e muito constrangedora. Constrange a vida. A morte dá a sensação de que a vida perdeu a sua batalha, que é o fim de tudo. Mas qual que é a nossa resposta como servos e servas de Deus? Não. Não, a morte é o fim só da realidade terrena. Para além da morte está o quê? A vida, o começo da realidade eterna. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, o que acontece? Hein? Você aí de casa, você que está aqui no templo, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, o que acontece? Nunca morrerá. Quer dizer, nós nunca morreremos. Como disse Jesus, nós passaremos da morte para a vida. Quem é de Deus não morre, passa da morte para a vida. A morte entrou sorrateiramente na casa da viúva pobre. Tanto lugar para ela entrar, ela entrou ali. Ela não respeita ninguém. A morte não tem compaixão. Ela mata o filho único e amado da viúva. Vendo o filho morto, ela entrou em desespero. Ela se desespera, se sente culpada a essa mãe. Não é para menos, e ela diz ao profeta: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Fiz alguma coisa? Para você vir aqui, me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Você não é homem de Deus? Por que meu filho está morto? Gente, na morte, às vezes a gente age assim, sabe? A gente fica tão desesperado, porque a morte é tão complicada, que às vezes fala o que não devia, pensa coisa que não devia, mas Deus já sabe disso, que Ele tem misericórdia de nós. É importante falar, essa mulher está certa, tem que desabafar,
Não dá, irmãos, ela tem o único filho dela nos braços morto. Ela vai ficar, ai tal, a morte. Não, ela não aceitou essa situação para a vida dela, não pode aceitar. Nós não fomos feitos para morrer. Não dá para aceitar uma situação dessa. Só vai conseguir aceitar isso muito depois, mas na hora que está vivendo o luto, tem que viver o luto. Faz muito mal você não chorar, faz muito mal você não falar o que está te abafando. Isso chama desabafar. E você desabafa falando. E ela fala com a pessoa certa, já fala com o homem de Deus. E já manda ver, né? A viúva de Zarepta não havia entendido ainda que o homem de Deus em sua casa não era mensageiro da morte, ele era mensageiro da vida. Que ele era de fato um homem de Deus e que a palavra da boca dele era a palavra da boca do Deus vivo. Ela precisava passar, queridos, pela experiência da morte, porque a experiência de quase morte ela já tinha vivido, mas não foi suficiente. A experiência de quase morte não foi suficiente para que ela compreendesse e aceitasse a ação de Deus na vida dela. Tem gente que só consegue chegar perto de Deus pela dor. Mas o que é melhor? Chegar a Deus pelo amor. Não espere um momento de dor, de sofrimento, para você se aproximar de Deus, para você orar mais, para você ler e meditar mais na palavra, para você fazer o bem, para você testemunhar de Deus. Faça isso pelo amor. No amor é melhor, com a graça é melhor. Gente, dor não presta. Dor não é uma coisa boa. Essa mulher está sentindo dor demais. Uma dor na alma que nada consegue curar. Leva anos com uma mãe, uma vida inteira. E ela vai estar lembrando do filho que partiu. Uma dor terrível. Diante do sofrimento da viúva, o que Elias fala para ela? Senhora, me entrega o seu filho aqui, coloca ele aqui nos meus braços. Gente, que teste de confiança e de autoridade. Tirar o filho morto dos braços da mãe e colocá-lo nos braços do profeta, que ela estava desconfiada dele, estava tão angustiado. Dê-me o seu filho. Gente, isso é um teste, é um sinal de uma última esperança. Por que ela vai colocar o filho nos braços do profeta? Irmãos, com Deus há sempre uma última esperança. Elias sabe o que fazer na hora da grande angústia. Ele sobe ao quarto e faz o quê? Ora. Orar é a solução. Elias fala abertamente com seu Deus: ó Senhor meu Deus. Fala parecido com a que a mulher falou com ele, vocês perceberam? Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado. Não podia morrer um outro, porque não está morrendo gente toda hora, morre gente, todo segundo. Quando a gente está falando aqui, está morrendo gente no mundo inteiro. No Brasil, Minas Gerais, não é por causa de Covid-19, não. É porque a gente morre. Quem tem Jesus, não já entendeu, a gente passa da morte para a vida, mas a morte física, se Jesus não voltar antes, nós vamos enfrentar. A nossa, e quando é a nossa, a gente enfrenta bem quietinho, né? Mas quando é do outro, aí é complicado. Quando é um amado nosso, um filho único. Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho.
Elias sabe, irmãos, que a morte não tem poder se Deus, o Senhor da vida, não lhe der autoridade. Se o menino está morto, é porque Deus permitiu, o profeta sabe disso. Sabe também que Deus é capaz de contrariar a morte. Deus pode contrariar a morte. Elias conhece o Deus a quem ele serve, aí ele diz mais ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. E aí o que a Bíblia diz? O Senhor ouviu o clamor de Elias. Irmãos, se Elias não clama, Deus vai ouvir. Deus não se importa com a morte no sentido que para ele não tem morto, para ele só tem vivo. Deus não fica chorando na hora que morre um de nós. Não fica angustiado, diz: ai meu Deus, ele é Deus, ele não faz isso. Deus, ele é Senhor da vida. A morte não surpreende Deus. Deus não fica sofrendo porque alguém morreu, porque ele já sabe de tudo antes de acontecer, e é num abrir e piscar de olhos, né? Fechar de olhos, a gente passa da morte para a vida. Então para Deus não tem morto. Não é isso que Jesus diz, o próprio Deus? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é Deus de mortos, mas de vivos. Esse é nosso Deus. Ele é Deus de vivos. Por isso que a morte não afeta Deus. Não afeta Deus. Deus queria que a gente morresse? Que a gente estivesse enfrentando isso? Não, ele colocou a árvore da vida no meio do jardim para a gente comer à vontade, livremente. Mas nós não quisemos, né? Comer. Preferimos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou muito sabido. Vou comer dessa árvore. E a árvore que Deus disse: no dia que você comer, você morre. Escolhemos a morte no lugar da vida. Mas o Senhor foi ao nosso encontro. O Senhor nos buscou. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, você deixou de receber uma bênção porque não clamou, não teve fé bastante para entregar seu dilema nas mãos do Todo-Poderoso? Eu me incluo nisso. Quantas vezes perdemos bênçãos porque não clamamos? Quantas vezes você duvidou do poder de Deus? Elias poderia ter se acomodado, poderia ter achado que a morte é de fato o fim de tudo, que o poder de Deus se limita à realidade física, que Deus até pode mandar pão e carne através dos corvos, que Ele pode até multiplicar farinha e azeite, mas enfrentar a morte e ordená-la a devolver a vida de quem ela tirou é demais para Deus. Não, irmãos, Elias não limitou o poder de Deus. Não podemos limitar, não devemos limitar o poder de Deus. O menino voltaria à vida de qualquer forma? Não. Ele só volta à vida porque Deus quis que ele voltasse à vida. Mas o profeta clamou. O profeta clamou. Deus poderia não trazer de volta a criança dos braços da morte, mas não custava pedir por isso. Elias pediu. Em resposta ao pedido do homem de Deus, o que diz o texto? Quem que trouxe a vida para o menino? Foi a vida ou foi a morte, irmãos? Vocês perceberam aí? Foi a vida. A morte não comanda a vida. A vida voltou ao menino. A morte perdeu uma luta, uma batalha. Quem fez isso foi a própria vida. A vida voltou ao menino sob o comando de Deus. Está faltando vida à sua existência? Permita que Deus comande vida abundante para você, para o seu lar, para a sua família. Apesar da multiplicação da farinha e do azeite, a viúva não estava 100%
firme na fé. Ela precisou passar da experiência de quase morte para a experiência da morte real, dolorosa. Após a ressurreição do Filho, ela reconheceu o verdadeiro poder de Deus. Talvez a multiplicação do alimento tenha sido interpretada por ela como uma mágica ou uma outra coisa qualquer, mas a ressurreição do Filho, queridos, nenhum mago, por mais que se ache poderoso, se existisse o Merlin, não pode trazer a vida. Só Deus é Senhor da vida, porque Ele criou a vida, Ele inventou a vida. 3 anos depois da fuga, e Deus prova, não apenas os que não conhecem a Ele de perto, como aquela viúva, provou também o profeta. Às vezes Deus vai provar o irmão, vai provar a irmã. Às vezes somos testados, e diferente da viúva pobre, o filho não volta, a situação não se resolve, e temos que enfrentar o dilema, porque Deus não fica fazendo a nossa vontade, nós é que temos que fazer a vontade de Deus, mas nós não devemos nos calar, devemos clamar ao Senhor nosso Deus. Você acha que Deus mandou Elias para Sidom porque ali era o lugar mais protegido do mundo? Domingo passado falamos sobre isso. Não, lá é a cidade da Cascavel, para rimar com Jezabel. Lá é a cidade, é o país dessa mulher terrível, exterminadora de profetas. E foi para lá que Deus mandou o profeta. Todo mundo procurando, o rei Acabe, Jezabel, o país inteiro procurando o profeta para matar. Onde o profeta está? Na terra de quem estava procurando para matá-lo. Ele precisava também passar por esse teste. E para conduzir uma viúva estrangeira, pobre, necessitada, à fé verdadeira do Deus de Israel. Para terminar, irmãos, em tempo de quarentena, até a morte pode chegar ao nosso lar, mas ela não sairá vitoriosa no final. Assim como Elias, nós servimos ao Deus vivo, que Ele conduza os nossos passos. Nesses dias, mais de 100 dias, e não sabemos até quando, esses dias de pandemia, e nos traga a paz e a cura no nome de Jesus. Vamos clamar sempre, vamos acreditar até o último momento no nosso Deus. Se vier a dúvida, diga não, diga sim para Deus. Eu acredito, eu confio no meu Deus, ainda que a morte chegue à minha casa, o Senhor me recebe, o Senhor é o Deus vivo. Que Ele nos abençoe. Vamos louvar o Senhor, convidar aqui nossa equipe, hoje mais bonita ainda, né, com o André. Deus te abençoe, André, e que possa, importante, né, irmão Léo, graças a Deus, fica mais lindo ainda. Vamos louvar o Senhor. Dizer para os irmãos que o nosso prefeito, como os irmãos sabem, ele decretou, né, o fechamento do comércio a partir de amanhã, somente os serviços essenciais, e nós somos essenciais, glória a Deus, a igreja é essencial, o mundo precisa da igreja, mas nós vamos ter que dar aquela recuada, viu, irmã Joaquina? Então vamos aguardar, até que dia que vai isso, e se for antes de domingo continua como estamos, se não, a gente faz como no domingo passado, tá bom? Vamos seguir aí as orientações, que Deus tenha misericórdia de nós, e vamos orar por isso, irmãos, que a cura realmente chegue logo para a glória de Deus.
Senhor.